Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo, mais um conteúdo para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Você busca as coisas corretas, apurar a verdade dos fatos, sem ler a capa do processo. Então, você tem lá o nome Jair Messias Bolsonaro, ser julgado diferente. Eu fico pensando, será que se o presidente tivesse sido julgado na outra turma, ele estaria condenado? Então, eu espero ver um dia o ministro Alexandre e outros que estão no caminho errado pagarem por isso. Eu espero que tenhamos um Senado forte que possam fazer a lição de casa, que é o que o povo espera, né? Abrir um processo de impeachment. Eu espero também um Procurador-Geral da República, o Gonê, que o procurador, o nome diz, ele procura a justiça. Eu não tô vendo o procurador de justiça agir como deveria, né? Então, finge que não está vendo nada e que está tudo correto, com tanta injustiça. Se isso aqui fosse um país sério, o ministro Alexandre já tinha sido empichado. Coronel, deixa eu abrir aqui, convidar as minhas parceiras de telão hoje, nesta terça-feira, para participar dessa conversa. O Coronel diz que responde a todas as perguntas, veio aqui de peito aberto. Eu vou começar com Ludmila Lins Grilo. Tudo bem, Coronel? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. Coronel, eu queria te fazer uma pergunta relacionada à segurança pública. E esse assunto é um assunto que tem tudo também para bombar nas eleições de 2026. Já é um problema crônico no Brasil já há muitos anos e tem tudo para bombar esse ano. Especificamente em relação à cidade de São Paulo. Eu mesma já fui vítima de um crime que muitos, paulistas estão sofrendo já há muitos anos, que é o furto de celular. Você pega o celular no meio da rua, passa o motoqueiro, arranca o celular da sua mão e sai correndo, geralmente de moto. Eu queria saber se existe alguma integração, se está tendo algum estudo entre a Guarda Civil Metropolitana e o governo estadual, porque a segurança pública é de competência do governo estadual, mas existem essas integrações entre prefeitura e governo estadual. Se a prefeitura vai fazer alguma ingerência em relação a esse assunto específico, que é um assunto que eu tenho certeza que preocupa muita gente de São Paulo, tem muitos amigos em São Paulo e muitos já foram vítimas desse mesmo crime. Coronel, só fazendo um adendo aqui, eu mesma quase fui furtada em frente à Revista Oeste, na Avenida Paulista, segurando o celular. Um menino de bicicleta com a mochila de entregador, desses de aplicativo, pegou meu celular da mão, como estava chovendo, acabou escapando da mão dele, caiu no chão, eu consegui resgatar. Mas foi aqui na Paulista e tinha uma viatura na outra esquina, fazendo ali o policiamento. Doutora, obrigado pela pergunta. Infelizmente, o ladrão ele não tem medo desse aparato montado. Eu posso falar que eu estou há 32 anos, eu trabalho em efetivo serviço na Polícia Militar, e em unidades de elite como Rota, COI e tudo. Eu falo para vocês que nunca o Estado esteve tão integrado com a Prefeitura como está agora. Então, a gente pegou governo do PSDB com PT, a gente pegou várias coisas, prefeito, e aí você nunca tinha uma política forte. Eu posso falar que a gente tem uma política forte, ou seja, um governo alinhado com a Prefeitura, Estado alinhado com a Prefeitura, com decisões em conjunto, com operações, com troca de informações, mas a gente não vai alcançar o resultado esperado porque a gente o ladrão não tem medo das leis. Hoje o criminoso, ele só tem medo de uma coisa, da morte. Ele não tem medo da lei, como a Paula falou agora. A viatura está na outra esquina, ele não tem mais medo. Ele vai continuar roubando. Nós temos milhares de câmaras na cidade de São Paulo e eu posso falar, se fosse em outro país, o ladrão teria medo. Ele não tem medo. Hoje as câmeras, elas ajudam muito em você fazer a investigação pós-crime, ela ajuda muito a identificar o criminoso, mas ela não faz com que o ladrão tenha medo. A gente tem imagens, às vezes, que o ladrão até dá risada para a câmera.
Hoje você prende um criminoso, ele é solto no dia seguinte. E eu peguei uma polícia em que a gente, antes de audiência de custódia e pós-audiência de custódia. E eu posso falar, anteriormente, o criminoso, ele ficava preso, tá? Ficava 2, 3 anos preso, mas ficava preso. Hoje o criminoso, a maioria, sai no dia seguinte, na audiência de custódia. E o criminoso sabe disso. Então, enquanto a gente não melhorar, não fortalecer a legislação, principalmente em mexer nessa audiência de custódia, eu falo, se mexer na audiência de custódia, você já vai resolver muitos problemas. Porque o criminoso, ele tem a seu favor, no outro dia ele está sendo solto. Então, a gente tem uma política forte de Estado e município em São Paulo, mas o crime não tem medo. Ele tem medo só da morte. É isso. Pergunta agora de Ana Paula Henkel. Boa noite, Coronel Mello. Um prazer recebê-lo aqui novamente. Coronel, a minha pergunta ela tem a ver um pouco com segurança pública, mas não tão diretamente, mas acho que até mais com política, geopolítica e com legislação, como o senhor estava mencionando, que foi a designação do PCC e do CV como grupos terroristas pelo presidente Donald Trump, depois de pedir bastante cooperação do governo Lula para que isso acontecesse. E isso, o senhor falou sobre inteligência, né? A gente sabe muito bem que nessa área de PCC e CV tem que ter uma participação das forças de inteligência dos dois países com uma maior profundidade. Algumas pessoas disseram que isso prejudicaria o trabalho das forças policiais e de inteligência no Brasil. E isso foi um tema que tomou conta do debate público, porque as pessoas estão com medo exatamente dessas facções, principalmente no estado do Rio de Janeiro, mas São Paulo também. Gostaria de ouvir a opinião do senhor em relação a isso. O que o senhor acha que vai mudar, o que o senhor acha que vai ser de positivo essa designação de grupos narcoterroristas, como aconteceu aqui com os cartéis do México, por exemplo, já que é um tema de enorme preocupação da população. Boa tarde, Ana. Obrigado pela pergunta. Eu vejo assim, se nosso país fosse um país sério, nós mesmos resolveríamos o problema. E mostrou acho que a gente acompanhou pouco tempo atrás, aí uma intervenção no Rio de Janeiro, em que deram liberdade para a polícia, e a polícia fez o serviço dela, foi naquela operação nas comunidades em que morreram 120, cento e poucos criminosos, né? Todos faccionados. E isso demonstrou o quê? A polícia sabe trabalhar, deixa ela trabalhar. O problema é que hoje, infelizmente, o nosso governo, principalmente ali a nível federal, não deixa as polícias trabalharem. A gente tem uma política, um governo muito sem vergonha, em que o próprio governo incentiva. Quando você pega e fala, olha, o traficante é vítima do usuário de droga, você incentiva o crime. Eu posso falar que eu fiquei na CEAGESP, porque é uma cidade pequena, mas eu fiquei lá. Se você tem o líder que mostra para que veio, para que está, naturalmente as pessoas que fazem coisa errada, as pessoas que cometem crimes, elas vão entender a sua posição e o que vai acontecer. E você consegue. A CEAGESP, 50 mil pessoas que transitavam todos os dias lá, 12 mil veículos. Eu posso falar para você que eu deixei aquela cidade sem crime. Sabe o que é aquela utopia? Zero crime. Nem jogo do bicho a gente deixou acontecer lá, porque a gente começou a mandar de 10 a 15 de jogo de bicho para a delegacia todos os dias. Ninguém faz isso. E aí, as pessoas que fazem coisa errada entendem. Quando você tem um governo federal sem vergonha como esse, em que se defende o crime, em que os criminosos, depois da eleição, batem palma para quem venceu a eleição, que foi o seu Luiz. Seu Luiz venceu a eleição, o crime comemorou. E entendeu a leitura que faz. Pode-se tudo. Se a gente vive num país desse, sob um governo desse, precisamos sim de toda a ajuda possível. Então,
essa intervenção, vamos dizer assim, mas essa colocação, né, o reconhecimento pelos americanos como grupos terroristas, como narcotraficantes, é muito útil para a gente. No momento que a gente está agora, é fundamental. Inclusive, você consegue... Hoje o crime organizado está em todos os países, né? Não é mais territorial. Então, empresários já foram presos em outros países devido a essa boa relação. Então, a atitude, essa intervenção, de uma certa forma, vamos colocar assim, o governo americano reconhecendo o PCC, CV como terroristas, está sendo muito útil para a gente, necessário, porque a gente não, infelizmente, a gente está sem governo. Infelizmente, a gente tem uma justiça cega para o que devia estar enxergando. Um procurador de justiça que não procura justiça. Então, infelizmente, a gente vive aqui momentos de total insegurança jurídica. Vamos continuar sendo roubados. Ana, não vai ser a beleza dos Estados Unidos. Eu tenho um filho que mora aí na cidade de Ohio. Aquela sensação de você ter a casa sem grade, ou seja, janela sem grade, grama sem cerca, e a pessoa poder estar ali e saber que não vai entrar criminoso, porque se entrar vai aparecer alguém, a senhora vai sair com uma calibre 12, porque ela vai proteger a residência dela e o criminoso não vai entrar. Aqui nós estamos presos. Espero um dia a gente poder chegar num nível desse aí dos americanos, dessa sensação de liberdade. Sensação não, a real liberdade. Criminoso preso e o bandido preso e o cidadão poder transitar. Mas você tem um país corrupto, políticos corruptos que incentivam tudo isso. Já que estão roubando, eu vou roubar também. Eu posso roubar milhões, eu posso roubar um celular. Essa é a realidade do nosso país. A gente precisa moralizar com bons políticos. E hoje não temos bons exemplos de políticos. Se isso aqui fosse um país sério, como eu falei agora há pouco, muitos já estariam empichados. Coronel, deixa eu incluir também Fabi Barroso nessa conversa. Diga lá, Fabi. Muito boa noite, Coronel. Seja bem-vindo aqui conosco. Eu vou mudar de assunto contigo. Eu queria saber, particularmente, porque existe um diagnóstico das eleições passadas, onde, infelizmente, o presidente Bolsonaro perdeu, que muito se deve à cidade de São Paulo, que, infelizmente, eu não consigo acreditar, mas nós vivemos em São Paulo e sabemos que, infelizmente, é uma realidade, que o Bolsonaro perdeu votos em bairros importantes, principalmente da Zona Leste, até bairros que têm uma condição financeira razoável. Muito se falou do Nordeste, mas na cidade de São Paulo a gente perdeu demais. Sendo assim, né, que a gente já está aqui em pré-campanha, qual é a articulação, primeiro, para o seu nome ter saído do cenário do Senado Federal, se saiu realmente o senhor pode confirmar, e qual vai ser essa articulação com o Tarcísio e até com o próprio Nunes, né, que você é vice da prefeitura dele, que se diz realmente que ele tem muita entrada nessas periferias também e que seria positivo para fazer palanque para o próprio Flávio Bolsonaro, que é importante aqui em São Paulo. Agradeço a pergunta. Vamos lá, em relação a Senado, né? Eu tomei conhecimento da possibilidade de eu ser candidato ao Senado, inclusive com pesquisas, por informações da própria imprensa. O presidente já estava preso, eu tive a oportunidade de visitá-lo uma vez, mas a única vez que eu fui visitar foi na primeira vez que ele ficou preso, e eu não quis entrar em assuntos de política, eu fui lá para confortá-lo, para deixá-lo melhorar um pouco o humor dele, né? Deixá-lo um pouco melhor. Então, não falei de política, nada. Mas, posteriormente, ele foi se aproximando mais das eleições e as pessoas que iam lá, alguns me ligavam assim, Coronel, aquece os motores que o presidente Bolsonaro quer você no Senado. Né? Então, ficamos no aguardo e a imprensa começou a noticiar, você vai ser o candidato, e saíram pesquisas, e nas pesquisas que fizeram, o meu nome pelo PL seria o candidato mais viável para o Senado, com maior poder de vitória seria o meu nome. Mas quem acabou decidindo foi o partido. Então, o presidente do partido, Valdemar, junto com Eduardo Bolsonaro, acabaram escolhendo um outro candidato, né, o André do Prado.
continuo na vice-prefeitura fazendo o meu trabalho. Em relação à sua segunda pergunta, dos votos do presidente aqui na cidade de São Paulo. Eu vou perder aqui o fio da meada. Então, o senhor era um nome na mesa para a disputa do Senado pelo PL? Eu era o nome na disputa e falaram assim, ó, o que tiver maior chance, o que aparecer com maior expressão vai ser o candidato. E o seu nome foi colocado em algumas pesquisas. E ele foi o nome mais forte nas pesquisas que apareceram, foi o meu nome. Né? Mas, e o presidente do partido chegou a conversar com o senhor? Não, eu só conversei com o Valdemar uma vez na vida. Foi depois da eleição. Tá? Eu entrei na política pelo presidente Bolsonaro. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, site que traz a verdade ao povo. Parasita estomacal de rápida programação causa diarreia progressiva e adoece milhares de pessoas. Entenda, o organismo de fácil transmissão se calastra e provoca surto com sintomas fortes de alto número de infectados. Mais de 3.000 pessoas já foram diagnosticadas com ciclopoliase até na primeira semana de junho, o que pode se tornar o maior surto da doença já registrado nos Estados Unidos. Os casos de 2026 estão distribuídos em 31 estados, continua em crescimento. O CDS confirmou menos de 843 casos e cerca de 1,5 mil adicionais com suspeitos. A ciclosporia é causada pelo parasita microscópio Ciclospora, que infecta o intestino após a ingestão de alimentos ou água contaminados e provoca diarreia agudosa intensa, descrita pelo próprio CDC como explosiva. Em alguns casos, o surto começa a ser monitorado em maior se acelerou nas últimas semanas, como Michigan. Existem mais de 170 casos em 7 condados na região do Sudeste desde 22 de junho. Pista de alimentação. O Departamento de Saúde Humanas Michigan apontou que a investigação iniciada associa os casos ao consumo de alface ou folhas de salada cruas. A suspeita ainda não foi confirmada. Nenhum produto, marca, produto ou fornecedor específico foi identificado como origem da contaminação e outros alimentos seguem sendo investigados. Historicamente, o surto de Grosspelling dos Estados Unidos foi associado a saladas embaladas com coentros, manjericão, ervilhas, tortas, cebolinhas. Em 2020, a maior surto havia sido ligado a saladas embaladas em Flex PS, com 700 casos em 14 estados. Em 2022, outro surto na Flórida foi associado a kits, salada caseira com alface romana. Esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.